Olá, em tela com vocês, e nesse vídeo veremos o prelúdio de Liga da Justiça Inverno Infinito. Foi há muito tempo atrás, mesmo para um imortal, mas com muito pesar e tristeza eles lembram bem. Aquela confederação peculiar era formada por uma rainha amazona, um príncipe nórdico e um elemental considerado por eles praticamente um deus. Heróis de cada era se encontram, inevitavelmente foram compelidos a se unirem. O presente estava enraizado no passado, e a história mostrou a repetição disso. Eles se uniram porque não havia outra escolha. Quem mais poderia ter combatido uma ameaça como o Rei Gélido à solta? Mas eles foram ingênuos em pensar que os atos e escolhas que fizeram naquela época resolveria tudo. Porém, como visto, ele voltou para assombrar o mundo. Naquela época, os mitos do povo norueguês chegaram aos ouvidos de muitos. Era o conto do Rei Gélido, a personificação do inverno. A lenda dizia que a aparição do Rei Gélido anunciava a chegada do inverno infinito, que cairia sobre o mundo por 3 anos, sem verão, sem sol, o prelúdio para o Ragnarok, o crepúsculo dos deuses. Seria o fim de todas as coisas. Em sua época, ele foi chamado de Edoald Olafsson. Era um ancião em seu clã. Edoald possuía poder conhecido como criocinese, que é nada mais que uma empática conexão elemental com o clima ao redor dele. No início, gerou muita curiosidade, mas também foi recebido como uma bênção ao seu clã, assim sendo um presente por um tempo. Mas, sem ninguém para treiná-lo, sem uma ajuda para Edoald entender como controlar seu poder, o presente se tornou uma maldição. O sol não retornou, as colheitas mirraram, o inverno foi implacável, e enquanto o clima deteriorava, o mesmo aconteceu com Edoald quando foi evitado por seu clã, acreditando que ele realmente era a reencarnação do Rei Gélido. Edoald se desesperou, e por sua vez, incessantemente seu desespero alimentou ainda mais o inverno. Seu clã não aguentava mais sofrer, então se voltou contra ele para acabar com aquele inverno infinito. Mas o que um homem faria para proteger sua família? O que ele poderia liberar? Aquele momento trágico trouxe o fim de um homem e o nascimento de um monstro. Eles conheceram o Rei Gélido como um inimigo a ser vencido. A verdade sobre Edoald Olafsson foi descoberta, mas já era tarde demais. Ele gerou tempestades que se espalharam pelas terras nórdicas. O verão desapareceu, e o que predominava era somente uma paisagem coberta de neve e gelo, um inverno como nunca visto antes. Criaturas de puro gelo, avatares da ira do Rei Gélido, atacavam na nevasca. O próprio clã de Edoald abandonou suas casas, partindo para a fortaleza nórdica do sul, na esperança de resistirem ao ataque com a proteção de suas muralhas. O monstro do pântano daquela era, a rainha Hipólita, e o imortal Jon Haraldson, também conhecido como Príncipe Viking, e o Adão Negro foram encarregados de restaurar o equilíbrio da Terra. Punido por sua arrogância e por abusar do seu dom da magia, o Adão Negro estava selado dentro de uma tumba. No entanto, aquela equipe precisava do poder dele. Naquela guerra, eles eram os únicos guerreiros que poderiam encarar e destruir aquela ameaça. O príncipe Viking dizia ser invulnerável, após receber a bênção que também achava ser sua própria ruína. Jon Haraldson dizia que Odin não iria deixá-lo subir para Valhalla sem uma morte heróica. Mas naquele confronto, o monstro do pântano foi capturado e o Rei Gélido garantiu que tudo morreria no inverno, inclusive ele. Então o monstro do pântano pediu para que Hipólita, Adão e Jon fizessem o que ele não conseguiu, pois o mundo dependia deles. E realmente ele se foi como qualquer esperança de vencer aquela guerra. Eles fugiram depois que o Rei Gélido destruiu o mais poderoso deles, o monstro do pântano. Todos fugiram para o sul para se reposicionarem e proteger o quanto fosse possível. Aquele povo foi levado para dentro dos portões que eles acreditavam poder segurar. Eles dependiam do Adão Negro, que precisava ser capaz de pelo menos atrasar o Rei Gélido, para assim reforçarem a fortaleza e trazer os últimos refugiados para dentro dos muros. As leais escudeiras amazonas sabiam da aproximação do inimigo, e Hipólita garantiu que, mesmo testadas por ele e seus lacaios, não haveriam outras com quem ela gostaria de ter em suas costas, sabendo que elas dariam a vida com amor se precisassem. Ele se aproximava pelo norte. Adão festejava na luta
e vivia pelo conflito. O destino das pessoas que ele estava tentando resguardar era menos preocupante. Questionado sobre o que houve e se o Rei Gélido ainda estava atrás dele, Adão Negro disse que causou uma distração. Após encontrar a família do Rei Gélido entre os refugiados, buscando saber quem eram, quem ele foi, ou pelo menos quem costumava ser, o Adão Negro os colocou no caminho, imaginando que se restasse algo do homem que eles conheciam, talvez poderiam trazê-lo à tona. Ao saber que inocentes foram deixados na frente daquele monstro, Jon chegou à conclusão que o Rei Gélido não era o único ali. Diante de Edward, sua esposa suplicou para que ele parasse com aquela loucura, e se ali ainda estava o seu marido e o pai daquelas crianças. Ela dizia que sua família precisava dele, e pela memória do seu filho perdido, que voltasse a ser quem ele era. Com a chegada de Hipólita e Jon, foi comprovado que o plano de Adão Negro estava funcionando, e que tudo aquilo poderia acabar. No entanto, o Adão Negro chegou aplicando um ataque, e os heróis perderam a chance de encerrar tudo sem mais violência e tragédia. O Adão Negro desperdiçou uma grande chance. Então o Rei Gélido se enfureceu com a família dele aos seus pés, imaginando ser uma traição, disse que todos iriam pagar o preço. Os heróis queriam estender uma mão, mas o Adão Negro a transformou em um punho cerrado. Aqueles guerreiros tentaram chegar naquele homem, mas apenas libertaram o monstro. O Rei Gélido perdeu a esposa e os filhos em mais outra ação equivocada. Então ele disse que, como eles tomaram o seu mundo, iriam fazer o mesmo com o mundo daqueles guerreiros. Antes, ele era Edward Olafsson, abençoado com criocinese, o poder de amplificar e animar o gelo. Em sua época, aquilo foi visto como um mito, ou talvez como feitiçaria. Mas aquilo mudou ele, ou ele se permitiu ser mudado, tornando o Rei Gélido e perdendo tudo. O povo dele o afastou e matou seu filho. O chão se abriu e engoliu sua família. Tudo o que restou foi a raiva. Hipólita, Adão Negro e o príncipe Viking tentaram deter sua horda. O príncipe Viking, que foi fadado a ser invulnerável após sua entrada recusada em Valhalla pelo próprio Odin, até que uma morte heróica o levasse, fez seu convite ao Rei Gélido e o levou com ele. Afirmando ser um tolo e arrogante, Hipólita disse que a morte do príncipe Viking estava nas mãos de Adão Negro, mas ele afirmou que eles eram guerreiros, e guerreiros faziam sacrifícios. Hipólita culpou Adão Negro pelo sacrifício de Jon e também pela perda daquela família, e quando tentou buscar salvá-los, foi impedida. Porém, mesmo com o Rei Gélido arrastado para a fenda, ainda havia muito dos lacaios. No entanto, toda a horda de gelo se foi e a tempestade se dissipou. Valhalla era o que ele queria. Foi preciso a morte de um herói para enterrar o Rei Gélido. Então Adão Negro selou aquele local arruinado. O monstro do pântano ressurgiu e observou que o inverno recuava e o verde estava florescendo novamente. Aqueles guerreiros faziam barganha entre eles, e mesmo achando que não merecia, ela era honrada. Aquelas guerreiras presenteavam Hipólita como uma rainha guerreira, e mesmo depois de séculos continuou pensando em Jon, na família e também no Rei Gélido. Adão Negro foi levado e, sem sua própria vontade, foi colocado de volta em sua tumba por Hipólita e o monstro do pântano. O mago se mostrou decepcionado pelos feitos de Adão, que provaram ser indignos do poder que tinha novamente. Então Adão Negro afirmou que o mundo pagaria o preço por ele novamente ser preso, deixando mais uma razão para que o mago fizesse aquilo, apesar dele ainda acreditar que Adão poderia se tornar digno em um outro momento. Foi aí que Hipólita sempre soube que as coisas que são enterradas nunca ficam lá. Esse prelúdio de Liga da Justiça Inverno Infinito nos mostrou que uma série de erros foram cometidos no passado. Muito tempo se passou, nada mudou, pois o Rei Gélido está de volta em busca de vingança. Galera, se você gostou do vídeo, deixe seu like para valorizar o nosso trabalho. Agradeço a todos vocês que acompanham e são inscritos aqui. E se ainda não for inscrito, inscreva-se e ative as notificações para ficar ligado em todos os vídeos aqui do canal, beleza? Eu te agradeço e nos veremos no próximo vídeo.